Amados, hoje nós vamos falar sobre as 70 semanas proféticas de Daniel. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no capítulo 9 do livro do profeta Daniel. O texto completo é todo o capítulo 9, do versículo 1 até o final, que é o versículo 27. Depois eu gostaria que você lesse todo o capítulo 9 em casa. Eu vou ler alguns versículos apenas. O capítulo 9 começa assim, do livro do profeta Daniel. No ano 1º de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Eu, pois, dirigi o meu rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. E a partir daí nós temos a oração de Daniel, que eu gostaria que você lesse depois em casa. E ele termina no versículo 18 e 19, ele está terminando aqui esta oração quando vem a revelação. Versículo 18 diz assim: inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação, e para a cidade que é chamada pelo teu nome, pois não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e põe mãos à obra sem tardar, por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o povo se chamam pelo teu nome. Agora vem a revelação que nós vamos meditar nela. Versículo 20 até o final. Enquanto estava eu ainda falando na oração e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, sim, enquanto estava eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, ou o anjo Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, ele está se referindo ao capítulo anterior, quando ele tem a visão, e ele vê o anjo Gabriel que fala com ele. Então ele diz: o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, vim agora para fazer-te sábio e entendido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, pois és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. E depois de 62 semanas será cortado ou morto o ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. E ele, que é o príncipe que há de vir, fará um pacto firme com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação,
e sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Que Deus abençoe esta palavra ao teu espírito, ao teu coração. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por esta hora, por estarmos diante desta profecia. Queremos aprender na tua palavra. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é aquele que revela o futuro desde o princípio. Nada está encoberto aos teus olhos, por isso agora nós nos colocamos diante do Senhor e te pedimos, ó Espírito Santo, abre os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, para que possamos ouvir e entender e ver aquilo que o Senhor deseja nos instruir através desta palavra. Edifica a vida de cada um de nós e prepara-nos, ó Pai, para o arrebatamento da igreja que se aproxima. A nossa oração é: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Neste nome nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Então hoje, irmãos, vamos falar sobre as 70 semanas proféticas do livro de Daniel. Algumas observações importantes eu gostaria de colocar desde o início para que você vá se situando. Esta é uma das profecias do Antigo Testamento mais importante, porque Deus ele revela aqui algo que vai atingir o tempo que nós estamos vivendo, e ele vai, então, não só atingir o tempo que nós estamos vivendo, mas vai até ultrapassar esses dias que nós estamos vivendo, vai além. E, irmãos, nós estamos vivendo já esses dias, e muitas vezes nós não sabemos a palavra de Deus e por isso temos dificuldade de nos identificar. Então esta é uma das principais profecias do Antigo Testamento. Esta profecia, a segunda coisa que gostaria de dizer é que esta profecia diz respeito ao povo de Israel e à cidade de Jerusalém. O anjo disse claramente: 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, esta profecia, ela não é aplicada à igreja, ela se refere ao povo de Israel e à cidade de Jerusalém. Mas a igreja está como que embutida nessa profecia. E nós vamos ver isso bem mais no finalzinho, quando nós estivermos meditando sobre a última parte dessa profecia. Ela é dividida em 3 partes, e nós vamos, quando meditarmos na última parte, você vai ver que a igreja está ali como que oculta, mas ela se refere ao povo de Israel, ao povo judeu. O anjo deixa muito claro que as 70 semanas se refere ao teu povo, Daniel, e à tua santa cidade, que é a cidade de Jerusalém. A terceira observação é que quando Daniel recebe esta revelação, ele já está com mais de 80 anos de idade. O ano aqui é 538. Ele foi levado cativo para a Babilônia, na primeira leva, em 606, nós já vimos isso nos estudos anteriores, da estátua de Nabucodonosor, e ele era um adolescente quando foi, e aqui já são decorridos 68 anos. Então, Daniel já tem mais de 80, quase 90 anos de idade, quando ele recebe esta revelação. A quarta observação que eu quero fazer é que ele estuda o livro do profeta Jeremias. Eu fiz questão de ler o versículo 2, porque no primeiro ano do rei Dario, que era já da linhagem dos medos persas, ele então, Daniel, já estava velho, ele vai estudar o rolo do livro do profeta Jeremias, e ali ele vai descobrir que o cativeiro deveria durar 70 anos, porque ali está escrito no versículo 11 e 12 do capítulo 25, naquele tempo, eu quero dizer aos irmãos, não existia capítulo e nem versículo. Ele foi lendo todo o rolo até chegar nesse texto, quando então Deus diz assim através de Jeremias: e toda esta terra virá a ser uma desolação,
e um espanto. E estas nações, não somente a nação de Judá, mas todas as nações ali, servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei o rei de Babilônia. Então Daniel descobre, lendo a Bíblia, lendo Jeremias, que o cativeiro estava chegando no fim. Então ele começa a orar, a suplicar, a confessar o seu pecado, o pecado dos seus pais, o pecado dos seus antepassados, e a clamar a Deus por misericórdia. E a Bíblia diz que enquanto ele estava ainda falando na oração, né, ele viu o anjo Gabriel, que veio voando rapidamente e o tocou na hora do sacrifício da tarde, por volta das 3 horas da tarde, às 15 horas, que era oferecido o segundo sacrifício, às 9 da manhã e às 3 da tarde, e ele então recebe, naquele momento, esta revelação que o anjo lhe trouxe. Vamos então ver a revelação que o anjo Gabriel traz para ele. A primeira coisa que o anjo diz é, versículo 24, 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. A palavra semana, irmãos, no hebraico é Shabua, e significa literalmente 7. É como se o anjo dissesse assim, 77 estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Só que esse 7 ali, a palavra Shabua, quando ela é empregada nesse contexto, ela tem o sentido de 7 dias ou 7 anos. Aqui tratam-se de dias, anos, ou dias com significado de ano. Irmãos, nem todas as profecias você pode transformar os dias que são declarados nas profecias em anos. Mas é o contexto que vai te dar esta indicação de que se trata de anos e não de dias. É o contexto. Você tem que ver a palavra quando ela está no contexto. E nós sabemos que o anjo ele vai dividir, pela leitura que já fazemos, em 3 partes, e a última parte ele diz que haverá um firme pacto, ou uma firme aliança, ou um tratado que esse príncipe que haveria de vir vai fazer com o povo de Israel. Ora, nós sabemos que para fazer um tratado, não se faz um tratado para durar 7 dias. Não é mesmo? Porque até você discutir os termos, até você trabalhar tudo isso e assinar isso aí, vão mais do que 7 dias. Portanto, se refere, o contexto indica anos. Indica anos. Então, esse tratado é para durar 7 anos. Esta profecia, esses dias que são colocados aqui, são dias-anos. Então, 70 setes ou 70 anos, 70 vezes 7 ou 490 anos. Nós temos aqui, então, uma indicação de anos. Alguns textos, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 4, nós temos ali também uma profecia em que Deus manda que o profeta Ezequiel, melhor dizendo, ele deite, primeiramente, do lado esquerdo por vários dias, e para representar com este fato o cativeiro que ia acontecer. E depois ele diz assim no versículo 6 do capítulo 4, e quando tiveres cumprido esses dias, que ele estava deitado do lado esquerdo, deitar-te-ás sobre o teu lado direito, e levarás a iniquidade da casa de Judá, porque o lado esquerdo era para a casa de Israel, o lado direito era para a casa de Judá. E Deus continua dizendo, 40 dias te dei, cada dia por 1 ano. Deus não mandou que Ezequiel ficasse deitado de lado 40 anos. Mas ele disse, olha, você vai ficar deitado de um lado só 40 dias. E cada dia vai significar 1 ano. Cada dia por 1 ano.
Há uma outra profecia também que nós encontramos em Números, capítulo 14, versículo 34, só para fundamentar isso que eu estou dizendo, de que essa profecia deve ser tomada como anos e não como dias, de 24 horas, mas anos. Quando Moisés manda os 12 espias espiar a terra de Israel, eles voltam, aliás, a terra de Canaã, eles voltam com um relatório, e 10 deles dão um relatório ruim, e por causa disso o povo se rebela e não entra na terra prometida. E o versículo 34, Deus, quando julga aquela situação, ele diz: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, a saber, 40 dias, eles levaram 40 dias espiando a terra, Deus diz: levarei sobre vós as vossas iniquidades, por 40 anos, um ano por um dia, e conhecereis a minha oposição. Ou seja, o povo de Israel teve que peregrinar pelo deserto 40 anos. Eles espiaram 40 dias, e Deus diz: cada ano que vocês vão peregrinar vai valer um dia dessa espionagem. Então, irmãos, aqui nós estamos diante de uma profecia que é dividida em 3 partes e que se refere a anos, dias, anos. Então, essa semana tem este significado. Vamos prosseguir, então, com a revelação. O anjo Gabriel disse: 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade para... Então, há um decreto aqui. A minha versão diz decreto, decretadas. Outras diz determinadas. É o mesmo sentido, mas a melhor tradução é decreto. É um decreto divino. Deus já ordenou que isto deveria acontecer desta maneira. E é para o povo judeu e para a cidade de Jerusalém. E durante essas 70 semanas, 6 coisas deveriam acontecer em relação ao povo judeu e à cidade de Jerusalém. Então, primeiro, fazer cessar a transgressão. Irmãos, a transgressão de Israel somente cessará quando a nação se converter por ocasião da volta de Jesus. Não cessou, ao contrário, ela só vai terminar quando acontecer esta conversão. Romanos, capítulo 11, versículos 26 e 27, nos dá, inclusive, o apóstolo Paulo escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, em Romanos, capítulo 11, versículo 26 e também o versículo 27, ele diz assim, e eu gostaria de ler para os irmãos. Romanos 11, 26, 27 diz assim: assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu pacto com ele quando eu tirar os seus pecados. Então, somente quando Jesus voltar, somente quando a nação de Israel se converter, por ocasião da volta de Jesus, é que a iniquidade vai cessar. E se você olhar para Zacarias, capítulo 12, versículo 10, é aquele célebre versículo que os judeus, quando Jesus voltar em poder e grande glória, com a igreja, com os anjos, Zacarias 12, 10 diz: e olharão para mim a quem traspassaram, e plantearão como se planteia pelo Filho unigênito. Eles vão reconhecer aí que crucificaram o verdadeiro Messias de Israel. Então haverá um arrependimento como nação, uma conversão, e nesta ocasião cessará a transgressão do povo de Israel. A segunda coisa que o anjo disse que deveria ocorrer dentro dessas 70 semanas é que elas serviriam também para dar fim aos pecados. Irmãos, os pecados não tiveram fim, nem na vida do povo de Israel e nem mesmo na vida da igreja. Na vida da igreja deveria ter acabado, porque o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, no capítulo 6 de Romanos, diz: não reine o pecado em vossos corpos mortais. Mas, infelizmente, nós, por causa dessa natureza inclinada ao mal, ainda não cessou. Isso só ocorrerá
no milênio. No milênio vai cessar, ou os pecados vão ter fim. Não somente com a conversão de toda a nação de Israel, dos que sobreviverem à grande tribulação, mas também daqueles que foram arrebatados. Esses não vão pecar mais. Então vai ocorrer ali no milênio o fim dos pecados, conforme o anjo diz. Mas até agora isso não ocorreu. E tem que ocorrer dentro dessas 70 semanas. O anjo Gabriel diz que a terceira coisa que deveria ocorrer era para expiar a iniquidade. Somente na segunda vinda de Cristo, quando Israel se converter como a nação, no final da 70ª semana, é que este propósito será alcançado. Agora, para os nascidos de novo, irmãos, a iniquidade já foi expiada na cruz. Então, para nós, a iniquidade já foi expiada na cruz. Mas como essa profecia se refere ao teu povo, ou seja, ao povo judeu e à cidade de Jerusalém, então é somente na segunda vinda, quando houver a conversão em massa do povo de Israel, é que a iniquidade será expiada. A quarta coisa que o anjo disse que deveria ocorrer dentro dessas 70 semanas é que deveria ser trazida a justiça eterna. A justiça humana, que é temporária e falha, e nós vemos isso todos os dias, é diferente da justiça eterna, que é perfeita e é eterna, a qual somente será implantada no milênio. Nós vamos falar muito sobre o milênio quando estivermos terminando este assunto. É um dos últimos assuntos que eu vou abordar, é o milênio. Quando Jesus e a igreja estiverem reinando sobre a terra, a justiça eterna será implantada. Até lá, como diz 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 7 a 10, o que vai operar é o mistério da injustiça. É por isso que a gente vê tanta injustiça na face da terra. Não se cumpriu ainda dentro dessas 70 semanas. A quinta coisa que o anjo menciona, que deverá acontecer dentro das 70 semanas de anos proféticos, é selar a visão e a profecia. Também isso só se dará no milênio, quando esta profecia se cumprirá plenamente em Cristo e na sua igreja. Quando então toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Então ali no milênio, irmãos, não haverá mais visões e profecias. Se você ler em Zacarias 13, versículos de 3 a 5, depois você pode ler em casa, você vai ver que ninguém vai profetizar e nem ter visões no milênio, porque Jesus estará governando visivelmente da terra a partir da cidade de Jerusalém, e a nova Jerusalém estará orbitando a terra no lugar da lua, a nova Jerusalém. E Jesus estará governando a terra e a igreja estará governando todas as nações da terra com vara de ferro. E Zacarias, capítulo 13, versículo 3 e 5, diz que se alguém profetizar, como será uma profecia falsa, os seus próprios pais o matarão. Se você ler lá, você vai achar isso aí. Portanto, ainda não aconteceu. E a sexta coisa que teria que acontecer no período das 70 semanas era para ungir o Santo dos Santos. Os irmãos sabem que no antigo templo havia a parte externa, que eram os átrios. Ali tinha a parte externa. O povo não entrava dentro do templo. Somente os sacerdotes entravam dentro do templo. O povo ficava nos átrios do Senhor. Por isso que nós cantamos átrios do Senhor. Tinha os átrios das mulheres, os átrios dos homens, o átrio dos gentios, das crianças, mas não entravam dentro do santuário. Apenas os sacerdotes entravam no santuário e no Santo dos Santos, que seria esta parte aqui, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, para fazer expiação pelos seus pecados e pelos pecados de todo o povo. Isto ocorrerá, para ungir os santos dos santos, isso ocorrerá no final da última semana, ou da 70ª semana,
quando então haverá a purificação do templo e da cidade de Jerusalém, que serão profanados pela abominação desoladora, que é o anticristo. O anticristo é a abominação desoladora, prevista aqui nesse capítulo 9, versículo 27, e também em 2 Tessalonicenses 2,4. E ali vai acontecer uma coisa: quando ele quebrar aquele pacto, aquela aliança, que ele vai quebrar na metade desses 7 anos finais, da parte final dessa profecia, da última semana, ele vai introduzir-se no santuário, ele vai autorizar primeiro a reconstrução do terceiro templo. Eu quero chamar a atenção de uma coisa: quando Deus deu essa profecia a Daniel, o primeiro templo estava destruído, ele estava na Babilônia. Mais tarde, Neemias, Esdras e Zorobabel vão reconstruir o templo e a cidade, o segundo templo, aonde Jesus pregou, que foi destruído no ano 70. Agora o anjo está falando da reconstrução do templo e da cidade, que é o terceiro, que vai ser profanado pelo anticristo, quando ele se assentar no santuário, ou seja, na parte onde os sacerdotes vão estar. Ele vai ali se assentar, como diz 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, e ele vai se apresentar como Deus e exigir adoração. Aí vai começar a grande tribulação. Por causa dessa profanação, terá que, no final da 70ª semana, no início do milênio, haverá então a purificação do templo. É quando vai se ungir novamente o Santo dos Santos, e essa última parte vai se cumprir. Portanto, nenhuma das 6 partes se cumpriu até hoje, nenhuma delas. O anjo divide essa profecia das 70 semanas em 3 partes. A primeira parte diz o anjo assim, versículo 25: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, ungido é uma palavra hebraica que significa Messias. Então, até o Messias, que é o ungido, é também chamado de o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, são 2 períodos. Com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. Então, a primeira parte da profecia se refere a 7 semanas. Você sabe que uma semana tem 7 dias. Então, 7 semanas é 7 vezes 7, 49 dias. Como se trata de anos, então nós temos 49 anos. Nesse período de 49 anos, o anjo disse que a cidade de Jerusalém, presta bem atenção para esta frase, a cidade de Jerusalém, que estava em ruínas, destruída por Nabucodonosor, pelos exércitos de Nabucodonosor, o templo, a cidade, estava tudo arrasado. A cidade de Jerusalém deveria ser reconstruída, mas o anjo faz uma ressalva, que esta reconstrução seria em tempos angustiosos. Irmãos, se você ler o livro de Esdras e o livro de Neemias, você vai ver que os judeus voltaram para Israel em 3 levas, sob o comando de Esdras, de Neemias e de Zorobabel. E eles foram, então, reconstruir a cidade e o templo. E gastou-se realmente 49 anos, porque houve muita dificuldade. Tinha lá um tal de Tobias, um outro chamado Sanbalaque, que a princípio queria ajudar, mas na verdade eles não queriam ajudar. Era um povo misto que morava ali. O que eles queriam era atrapalhar. E quando esses líderes não permitiram eles se envolver naquela obra, eles começaram a caluniar, a denunciar a Ciro, a Dario, a Assuero, né, que é Artaxerxes, que os judeus estavam tentando reedificar aquela ímpia cidade para se rebelar contra o domínio dos medos persas. Isto ficou tão evidente que houve uma ordem lá pelas tantas para parar a construção.
E a cidade ficou, os muros e o templo ficou parado 16 anos. Levou-se 49, desde a saída da ordem, 49 anos para edificar. E o anjo disse que seria edificado em tempos trabalhosos. E foram muito difíceis. A Bíblia diz, desses livros que eu citei, Esdras e Neemias, que as pessoas que trabalhavam traziam a sua espada na cinta, e numa das mãos seguravam uma lança e com a outra eles trabalhavam por causa do inimigo que estava assediando o tempo todo e atacando o tempo todo. Eles não tinham paz, eles não tinham sossego. Por isso a obra foi lentamente, paralisou-se 16 anos, no final, nesses tempos angustiosos. Agora, imagine você reedificar uma muralha, uma cidade enorme, como é a cidade de Jerusalém, edificar as ruas, por isso que fala em tranqueiras. Tranqueiras aqui não é esse sentido da palavra que nós temos. São as trancas, são as porteiras, as portas, as circunvulações são as ruas. Então tinha que edificar as casas, os palácios, fazer toda esta construção. Isso demorou 49 anos. E foi realmente em tempos angustiosos, conforme diz o anjo. Agora, o anjo Gabriel, ele disse uma coisa muito importante. Ele diz, sabe e entende. Desde a saída da ordem. A ordem aqui é do decreto, da autorização legal, real, para restaurar e para edificar Jerusalém. Haveria, então, esses 3 períodos. Primeiro, de 49 anos. E depois, de 62 semanas, que são 434 anos. Então, como o anjo ele diz, desde a saída da ordem, nós temos que buscar dentro da história, não só bíblica, mas também secular, quais são essas ordens. Que ordens são essas? 4 decretos são mencionados na Bíblia. O primeiro decreto foi expedido pelo rei Ciro, no ano 536 a.C. E Ciro, em 2 Crônicas, esse decreto está repetido, ele é colocado em 2º livro de Crônicas, capítulo 36, versículo 22 e 23, e também no livro de Neemias, é o mesmo texto, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Mas Ciro, quando expede esse decreto, ele autoriza somente a reconstrução do templo, a casa do Deus de Israel, não a cidade. Então, não é este primeiro decreto que o anjo está se referindo, porque o anjo diz, desde a saída da ordem para reedificar Jerusalém. Ele está se referindo à cidade, não ao templo. O segundo decreto é um decreto do rei Dario, que governou entre os anos 521 a 486 a.C., e esse decreto, ele apenas ratifica o decreto de Ciro e acrescenta mais algumas coisas, mas ele ainda se restringe à reconstrução do templo e não à reconstrução da cidade de Jerusalém, conforme Esdras, capítulo 6, versículo de 6 a 8, tem esse decreto lá escrito. Portanto, não se trata, não é o decreto que o anjo está se referindo. O terceiro decreto foi expedido pelo rei Artaxerxes. Artaxerxes I, ele é conhecido na história secular como Xerxes. Quem estudou história se lembra do rei persa Xerxes, que foi um dos mais importantes reis da Pérsia. No 7º ano do seu reinado, ou seja, no ano 458 a.C., ele faz também referência tão somente à reconstrução do templo, conforme Esdras, capítulo 7, versículo 12 até o 23. Portanto, não é esse terceiro decreto. Que decreto é? É o 4º decreto. O 4º decreto foi expedido pelo mesmo rei Artaxerxes, ou Xerxes I, agora já no 20º ano do seu reinado. Este é o único decreto que menciona claramente a cidade de Jerusalém e ordena a sua reconstrução. Irmãos, esse decreto ele é muito importante porque ele trata de uma situação, eu gostaria de ler para os irmãos. Se você quiser acompanhar, acompanhe.
Neemias capítulo 2. Neemias era um sacerdote e no cativeiro ele era um homem de confiança do rei, porque ele era o copeiro do rei. Então ele que servia o vinho ao rei. E você sabe que uma das maneiras de assassinar um monarca era colocando veneno no vinho. Então o copeiro era uma pessoa de máxima confiança do rei. E o copeiro não podia estar com preocupações, porque isso poderia custar-lhe a vida. E o capítulo 2 de Neemias diz assim: sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, quando o vinho estava posto diante dele, que eu apanhei o vinho e o dei ao rei. Ora, eu nunca estivera triste na sua presença. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, visto que não estás doente? Não é isto, senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira. Por quê? Porque o rei poderia ficar desconfiado e mandar cortar a cabeça de Neemias. Já que Neemias estava diferente, poderia ser que Neemias estivesse em algum complô. E os reis eram despóticos, eles poderiam fazer isso a qualquer momento. Então ele temeu sobremaneira. Versículo 3. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não há de estar triste o meu rosto, quando a cidade, presta atenção nisso, a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, quando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, está assolada e tendo sido consumidas suas portas pelo fogo? Então o rei me perguntou: que me pedes agora? Orei, pois, ao Senhor do céu, ao Deus do céu, e disse ao rei: se for do agrado do rei, se teu servo tiver achado graça diante de ti, peço que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. É esse o decreto. Porque esse decreto que Artaxerxes vai expedir no 20º ano do seu reinado, ele vai tratar da reedificação da cidade de Jerusalém, com todos os detalhes. Irmãos, de acordo com a história, esse, portanto, é o decreto referido pelo anjo Gabriel, porque ele dá início à contagem das 70 semanas, porque o anjo diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para reedificar Jerusalém. É esse quarto decreto aqui. De acordo com os anais da história da Pérsia, e também você pode achar isso em enciclopédias como a Enciclopédia Barça, Britânica, Mirador, essas enciclopédias grandes, ela traz, quando ela fala da história da antiga Pérsia, ela menciona, porque os persas eram muito organizados, todos os decretos reais eram escritos e lavrados e conservados. Então, esse decreto, de acordo com os anais da história da Pérsia, ele foi expedido, e aqui o texto bíblico também o afirma, no dia 14 do mês de Nisã, do ano 445 a.C. Então, se você pegar exatamente esta data, 14 do mês de Abib, ou Nisã, do ano 445, você tem a data da partida. Muitos erram essa profecia e estica para lá, estica para cá, arranja uma coisa aqui, desarranja outra ali, porque pega o decreto errado. São 4 decretos, mas apenas um se refere à reconstrução da cidade. E o anjo diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para reedificar Jerusalém. Então é esse decreto, que foi expedido no dia 14 do mês de Nissan, ou 14 do mês de Abib, no calendário hebraico. Agora, como nós estamos falando em calendário, eu vou ter que fazer aqui uma espécie de um adendo para falar um pouco sobre o calendário hebraico, o calendário juliano e o calendário gregoriano que nós usamos. O calendário hebraico, ele usa a contagem dos meses e anos pelo sistema lunar, com meses que uns meses têm 29 dias, outros meses têm 30 dias, sempre começando o mês na lua nova. De acordo com o calendário hebraico, o mês sempre começa na lua nova.
Isto para que a Páscoa sempre comece no dia 14 do mês de Abibe. Depois eu vou mostrar para os irmãos o porquê disto, como Deus determinou estas coisas. Então, veja bem, eles usam o sistema lunar. Agora, eu não sei se você poderá estar fazendo uma conta assim. Bom, 7 vezes... uma semana tem 7 dias, 7 vezes 4, 28. Então, por que o pastor falou 29 ou 30 dias? Eu não sei se você já prestou atenção em contar as luas, os dias das luas. Irmãos, tem lua que dura 6 dias, tem outras que duram 7 dias e tem outras que duram 8 dias. Se você nunca observou isso, pegue, por exemplo, quando você chegar em casa, o calendário do mês de setembro desse ano, e você vai ver que 3 das 4 luas de setembro tem 8 dias. São 8 dias. Então, a lua varia, ela não é 7 dias, não. A média é que é 7, mas pode ser 6, pode ser 7, pode ser 8. Por isso é que dá essa variação no calendário hebraico. Uma coisa interessante em relação ao calendário hebraico é que este calendário conta-se a partir de 7 de outubro do ano 3761 a.C., que é considerado pelos rabinos judeus como o dia da criação. Portanto, se nós pegarmos um calendário hebraico, você vai ver que o próximo dia 20 de setembro deste ano, 2009, vai começar o ano hebraico de 5.770. Se você somar 2009 a 3.761, você vai achar 5.770. Então, o calendário hebraico, ele parte do dia da criação e ele começa bem antes do nosso, né? O nosso parte do nascimento de Jesus, nós já vamos ver, né? Que é o calendário cristão, o calendário gregoriano, mas o calendário hebraico, ele parte do dia da criação do homem, que teria ocorrido no dia 7 de outubro. Eu não sei como é que eles acharam essa data, mas é dado esta data. O calendário juliano. O calendário juliano ele foi criado no ano 46 a.C., em homenagem a Caio Júlio César, que foi o primeiro imperador romano. Ele usa o sistema solar que nós também usamos. E este calendário, ele durou, irmãos, mais de 1.600 anos. Vigorou o calendário juliano ao longo da história. Agora, há uma coisa interessante que os que instituíram este calendário no ano 46, querendo agradar Júlio César, enfiaram, e também Augusto, César Augusto, eles criaram 2 meses, ou melhor, eles nominaram 2 meses, trocaram o nome dos meses. Eles deram, o 7º mês, eles deram o nome de Júlio. Júlio em homenagem a Júlio César. E o agosto eles deram em homenagem a Augusto, César Augusto. Então, é por isso que o 7º e o 8º mês passa a ser julho e agosto. Ora, o 7º mês era setembro. O 8º mês era outubro. Outubro vem de 8. Novembro vem de 9. Dezembro vem de 10. Mas aí enfiaram o julho e o agosto ali no meio, não é? E o setembro passou, que era 7, passou a ser 9. O outubro, que era 8, passou a ser 10. O novembro, que era 9, passou a ser 11. E o dezembro, que era 10, passou a ser 12. Né? Esse calendário, ele tinha várias falhas, mas mesmo assim vigorou todo esse tempo. Agora o que nos interessa, o calendário gregoriano, que é o calendário que está em uso. Ele foi introduzido em 1582 pelo Papa Gregório XIII. E este calendário, feito em 1582, ele foi baseado nos cálculos feitos pelo matemático, astrônomo e abade Dionísio Exíguo. Exíguo, no latim, quer dizer menor, ou no sentido de o humilde. Dionísio, o humilde. Dionísio, o menor. Ele era um abade. Ele fez esses cálculos por volta do ano 500. Os cálculos dele só foram aproveitados
mais de 1000 anos depois, pelo Papa Gregório XIII e pelos seus matemáticos da época, para elaborar o calendário gregoriano. Por que pegaram os cálculos feitos pelo matemático e astrônomo e abade Dionísio Exíguo? Porque foi Dionísio Exíguo que fez alguns cálculos para determinar o Anno Domini. Anno Domini, no latim, o ano do Senhor, ou o ano do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Isso ele fez lá pelo ano 500. Então, foi ele que determinou, e até hoje nós dividimos a história ocidental em antes de Cristo e depois de Cristo, partindo sempre do Anno Domini, que é o ano do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Nesse calendário, e não poderia ser, não existe o ano zero. Depois eu vou explicar isso melhor. Não existe o ano zero, como não pode existir mesmo. Mas esse calendário, ele tem um erro. Esse calendário ele tem um erro de 4 anos. Jesus teria, na verdade, irmãos, nascido no ano 4 antes de Cristo. Esse negócio fica meio complicado, né? Porque 4 antes de Cristo... Porque, já que Cristo divide a história, como é que ele nasce no ano 4 antes de Cristo? É que há um erro no calendário. Quando Dionísio Exíguo foi fazer estes cálculos, ele teve que partir de um ponto. O que ele partiu? Ele partiu da data da fundação de Roma. Ele partiu da data da fundação de Roma, que segundo ele, e pelos estudos e os dados que eles tinham na época, isso por volta do ano 500 da nossa era, aconteceu no ano 754 antes de Cristo. Acontece que os anais da história de Roma diz que quando o primeiro rei de Roma, o Rômulo, aquele irmão do Remo, o Rômulo e o Remo, aqueles que, segundo a lenda, foram amamentados pela loba, o primeiro rei de Roma foi Rômulo. Quando ele foi coroado rei, houve um eclipse lunar. Os anais registram um eclipse lunar naquele dia. E os astrônomos, os irmãos sabem, os matemáticos, os astrônomos, eles são capazes de calcular os eclipses solares e lunares, tanto para frente como para trás, com uma precisão matemática incrível. É por isso que quando a televisão diz, vai haver o eclipse lunar ou eclipse solar no dia tal, a tantas horas, em tantos minutos, será visto em tais e tais lugares, você pode ter certeza, porque aquilo é cálculo matemático. E um dos grandes matemáticos, que foi Johann Kepler, Kepler era um crente, era cristão, ele calculou para trás os eclipses e descobriu que realmente houve um eclipse na data da coroação de Rômulo. Só que não foi no ano 754, foi no ano 750. Esse eclipse houve-se, mas era o ano 750. Na época eles não tinham essa precisão matemática. Então, realmente, há um erro de 4 anos. Então, Jesus teria nascido no ano 4 antes de Cristo. Portanto, nós não estamos no ano de 2009, mas que ano que nós estamos? 2005. Se nós pegarmos a data certa, é 2005. Agora, o nosso calendário diz que nós estamos em 2009. Estão em 2009. Nós contamos 2009. Mas se nós pegarmos, porque há este erro de cálculo feito por Dionísio Exíguo, que foi aproveitado para o calendário gregoriano, que é o calendário que nós usamos. E é, portanto, o 4º decreto do rei Artaxerxes, que é o decreto referido pelo anjo Gabriel, e que dá início, então, à contagem das 70 semanas de anos proféticos. E conforme nós já falamos, de acordo com os anais da história da Pérsia e também das enciclopédias, esse decreto foi expedido pelo rei Artaxerxes no ano 20º do seu reinado, no dia 14 do mês de Nissan, que é uma palavra persa, que corresponde ao mês de Abib no calendário hebraico do ano 445.
Eu quero dizer para você, irmãos, que Jesus cumpriu essa profecia literalmente. Nós vamos ver isso. Todos esses detalhes eles são importantes para chegarmos ao cumprimento literal desta profecia. O que Deus fala, Ele cumpre. A profecia, então, ela é dividida em 3 partes. A primeira, nós já falamos que é para reedificar 49 anos, como aconteceu. A segunda parte é de 62 semanas, que corresponde a 434 anos. E ela seria normal. Depois de reconstruída a cidade, o povo voltou em 3 levas, reconstruir o templo, etc., naqueles 49 anos, e a vida continuou normal. Agora, um fato extraordinário deveria acontecer no final desses 2 períodos somados. Ou seja, no final da 69ª semana. O que teria que acontecer no final, conforme diz o anjo, no versículo 26, ele diz assim: e depois de 62 semanas, será morto ou cortado o ungido, e nada lhe subsistirá. O Messias seria morto exatamente no final das 69 semanas. Será que Jesus morreu? O anjo diz no versículo 26, será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá. Observe essa palavra cortado. Ela é mencionada também na profecia do Messias, sofredor de Isaías 53, versículo 8, que diz assim, Deus falando, pela opressão e pelo juízo foi arrebatado, referindo-se ao Messias, a Jesus. E quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo? Olha a palavra cortado 2 vezes, uma na profecia de Isaías e outra na profecia de Daniel, capítulo 9. Esta palavra cortado no hebraico, ela tem o sentido de amputado, cortado fora. Ou seja, Jesus foi rejeitado pelos judeus. Jesus cumpre a profecia e morre no final da 69ª semana. Irmãos, a data do 4º decreto é 14 de Nisan, ou Abib, de 445 a.C. Ali inicia-se, então, a contagem, de acordo com o anjo, para as 70 semanas decretadas sobre o povo de Israel e sobre a cidade de Jerusalém. A primeira parte da profecia, que é 7 vezes 7, 49 anos, nós já vimos, foi cumprida. A segunda parte da profecia, que é 62 vezes 7, 434 anos, decorreu-se também. A terceira parte, essa segunda parte, ela vai encerrar com a morte do ungido, que é uma palavra hebraica, que no grego significa Messias. Então, o Messias teria que ser morto exatamente quando estivesse encerrando a 69ª semana das 70. Ou seja, dentro do ano 483, partindo de 14 do mês de Nissan, ou Abib, do ano 445 a.C. Se você pegar o ano 445 a.C., e for até o ano 33 depois de Cristo, que é o ano da morte de Jesus, nós temos o quê? 478 anos. É só somar 445 mais 33 dá quanto? 478. Mas a 69ª semana não são 478 anos, são 483. Então estão faltando o quê? 5 anos para completar. Então Jesus não cumpriu? Cumpriu. Vocês se lembram que há um erro no calendário gregoriano de 4 anos. Ô pastor, mas mesmo assim ainda fica faltando 1. Então vamos ver aonde é que está esse 1. Irmãos, do ano 1 a.C., você sabe que para trás você vai descendo. 445 a.C., 440, 400, 300, 250, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a.C.,
aí você pula para 1 depois de Cristo. Não existe o ano 0. Lembra que eu falei para vocês que não existe o ano 0? Não fica um ano todo 0. Não existe este ano. Então, entre o 1 antes de Cristo e o 1 antes depois de Cristo, nós então vamos encontrar aqui o ano que está faltando. Se você pegar, então, os 4 anos do erro do calendário, né, e mais este ano, entre 1 antes de Cristo e 1 depois de Cristo, não são 2, são 1 ano só, você vai ter o ano que está faltando. Ou seja, os 483 anos das 69 semanas proféticas. Jesus cumpriu esta profecia porque ele morreu exatamente no final da 69ª semana. Jesus morreu exatamente no dia 14 do mês de Abib, que no calendário persa é o mês de Nisan, do ano 29 ou 33. 29 se nós pegarmos o ano certo. 33 se nós pegarmos o calendário como ele está em vigor hoje. Então Jesus morreu exatamente no dia 14 do mês de Abib, e esse mês de Abib é o primeiro dos meses do calendário hebraico, é o janeiro deles. É o janeiro deles. Jesus morreu no dia 14. Esse mês de Abib é mais ou menos o nosso mês de abril. Dá mais ou menos, por isso que a Páscoa que os judeus comemoram, ela cai sempre no mês de abril para nós. Há uma variação de dias, porque é o calendário hebraico que determina em função da lua nova. Agora lembre-se, esta profecia foi cumprida na hora, em relação à hora, dia, mês e ano pré-ordenado por Deus. Você pode dar um aleluia por causa disso? E eu vou mostrar isso para os irmãos. Vou mostrar isso para os irmãos dentro das Escrituras. Irmãos, Jesus morreu na Páscoa do ano 29 ou 33, sendo crucificado na sexta-feira, às 9 horas da manhã. E a Bíblia diz que ele morreu às 3 horas da tarde, às 15 horas. Ou seja, entre as 2 tardes ou a tardinha, conforme diz Êxodo capítulo 12. E eu quero então que você abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 12, nós vamos, depois de explicar isso, nós vamos parar. Êxodo capítulo 12, Deus fala com Moisés e Arão, quando Deus diz que vai lançar a última praga, que é a morte dos primogênitos, Deus fala sobre a instituição da Páscoa. No capítulo 11, ele anuncia a Moisés a morte de todos os primogênitos do Egito. E no capítulo 12 ele institui a Páscoa, que é para ser comemorada pelos judeus. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Presta bem atenção, porque Jesus vai cumprir exatamente o que está escrito nesse texto. E se você se lembrar, se você já leu a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, você vai ver que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que Cristo é a nossa Páscoa, e ele já foi sacrificado. Ele é o cordeiro simbolizado aqui na Páscoa judaica. Vamos ler, capítulo 12. Diz assim: Ora, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: esse mês aqui é o mês de Abib. Este mês será para vós o primeiro dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, preste atenção, ao 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-la-á juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa. Conforme o número de almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Que dia que teria que ser separado este cordeiro? Dia 10 do mês de Abib. Versículo 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês.
e toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha. No hebraico é entre as duas tardes. Olha aqui para mim. A tarde hebraica começava ao meio-dia, a primeira tarde vinha até às 3 horas, às 15 horas. A segunda tarde começava às 15 horas e ia até às 6 horas da tarde ou às 18 horas. Que hora que Jesus morreu? Às 3 horas da tarde, às 15 horas. E toda a congregação de Israel matará o cordeiro no dia 14 à tardinha, isto é, entre as duas tardes. Entre as duas tardes é exatamente às 15 horas. Vamos continuar lendo. Versículo 7 diz: tomarão do sangue e poluão em ambos os umbrais e na verga da porta, na casa em que o comerem. E naquela noite comerão da carne assada ao fogo, com pães ázimos, que são pães sem fermento. Fermento é um símbolo do pecado. Com ervas amargosas a comerão, para lembrar das dores, das dificuldades do cativeiro. Não comereis dele cru, isto é, do cordeiro cru, nem cozido em água, ensopado, mas sim assado no fogo, a sua cabeça, com as suas pernas e com a sua fressura. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Irmãos, não podia dar para os cães, para os animais. Tinha que se comer o cordeiro inteiro, porque era o símbolo de Jesus. Não podia ser ensopado, tinha que ser assado no fogo. Jesus desceu ao inferno em nosso lugar, ele pagou o preço, e não podia dar e nem jogar fora. Tinha que ser queimado o restante no fogo. Lembre-se que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então Jesus vai cumprir essa profecia aqui. E o versículo 11 diz: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, tanto dos homens como dos animais. E sobre todos os deuses do Egito, isto é, dos demônios, executarei juízos. Eu sou o Senhor. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, que é o sangue do Cordeiro, passarei por cima de vós e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor, através das vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Até aqui. Só o povo de Israel comemora a Páscoa. Veja bem, no dia seguinte eles saíram com grande júbilo daquele cativeiro. Eles pediram roupas, eles pediram ouro, eles pediram prata, tudo que eles pediam, os egípcios deram. Eles despojaram o Egito, os egípcios. Por quê? Porque os egípcios estavam apavorados. Morreram os primogênitos de toda a casa. Havia defunto em todas as famílias. E o povo estava apavorado desde o trono, desde o faraó, até aquela serva que trabalhava como escrava lá na Mó. E eles estavam apavorados, dizendo: bom, se esse povo continuar aqui, não vai sobrar ninguém para contar a história. Então, eles praticamente expulsaram o povo de Israel do meio deles, e tudo que eles pediram, eles deram. Agora, veja bem, como o sangue do cordeiro era para ser passado, o anjo da morte, que passou de noite, aonde ele visse o sangue, ele passava por cima. A palavra Páscoa significa passagem poupadora. Passagem poupadora. Irmãos, o sangue de Cristo, nós somos redimidos pelo sangue de Cristo. Por isso que nós temos um sinal. Esse sinal que os demônios veem em nós é o Espírito Santo que habita em nós. Amém? Você tem o Espírito de Deus habitando em você. Você tem o sinal do Senhor. Você é propriedade exclusiva, comprada com preço de sangue.
E lá no Antigo Testamento, o sangue do cordeiro não era jogado no chão, era recolhido numa bacia e usado para esta finalidade, ungindo as portas, né? E o anjo, quando passava, ele vendo o sangue, ele passava por cima, ele não entrava e não destruía. Mas não vendo o sangue, ele entrava e matava o primogênito, tanto de homens como de animais. Então, no dia 10 do mês de Abib, que é o mês de Nisan, separava-se o cordeiro para o sacrifício. E no 14º dia, entre as 2 tardes, diz o texto que nós lemos, e toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha. Pôncio Pilatos perguntou, Mateus 27, 22, que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram todos, seja crucificado. E Pilatos então lavou as mãos e mandou crucificar o Senhor, que foi crucificado às 9h da manhã. Ele foi levantado na cruz e permaneceu 6 horas de pendurado entre os céus e a terra, até que todo o seu sangue vertesse do seu corpo. E às 3h da tarde, às 15h, a Bíblia diz que houve trevas desde as 9h da manhã até a hora que Jesus morreu, houve trevas sobre a face da terra. Você sabia que houve um eclipse que durou 6 horas? Isso é calculado, inclusive, por astrônomos. Irmãos, Deus colocou trevas sobre aquela região. E Jesus, então, ficou pendurado ali. Ele cumpriu esta profecia, literalmente. Literalmente, Jesus cumpriu esta profecia. Eu vou mostrar para os irmãos no domingo como Jesus cumpriu exatamente esta profecia, quando nós estudarmos na sequência a semana da crucificação. Tudo o que aconteceu na semana que Jesus morreu. Por que que Jesus chorou sobre Jerusalém? Por que que Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém? Por que que ele chorou sobre a cidade? E tudo o que aconteceu dali para frente. Irmãos, naquela semana, no dia 10, Jesus se separou como o Cordeiro de Deus. No dia que ele entrou triunfalmente em Jerusalém, era o dia 10 do mês de Abib, ou do mês de Nisan, do ano 29 da nossa era, ou 33 do atual calendário. Jesus entrou e naquele dia ele se separou como Cordeiro de Deus para o sacrifício que ocorreu na sexta-feira, 14 do mês de Nisan, ou do mês de Abib do calendário hebraico. Então Jesus cumpriu esta profecia. E toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha. Sabe, irmãos, quando Pôncio Pilatos perguntou, que farei eu de Jesus chamado Cristo? Eles disseram, crucificam. Ele disse, mas esse homem é inocente. Eu sou inocente do sangue deste homem, e lavou as mãos. Aí os judeus disseram, caia sobre nós e sobre os nossos filhos o seu sangue. Está escrito isso na Bíblia. Você sabe que caiu a partir dali? A Bíblia diz nos Salmos, porque amou a maldição que ela lhe sobrevenha. Eles foram espalhados. Jesus profetizou quando ele entrou em Jerusalém triunfalmente, montado num burrinho, num jumento, em cima do Monte das Oliveiras. Quando ele chorou, ele profetizou aquilo que iria acontecer alguns anos depois, quando Tito destruiu Jerusalém, o templo, e espalhou os judeus pela face da terra, e eles viveram perseguidos. Deus vai fazer parar a história profética dos judeus no final das 69 semanas. Vai ficar uma semana de anos para trás. E essa semana, irmãos, está para reativar, está para
acontecer bem diante dos nossos olhos. Por isso que é importante essa profecia. Essa semana de anos que ficou para trás, ela vai se cumprir, ela já começou a se cumprir com a volta dos judeus para a formação do moderno Estado de Israel. Porque Deus tem uma semana de anos para tratar com os filhos de Israel. Lembre-se que a profecia se refere ao teu povo e à tua santa cidade, que é a cidade de Jerusalém. 70 setes estão decretados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. 69 já passaram, falta um. Uma que nós vamos ver no próximo domingo com a ajuda do Senhor. Mas Jesus cumpriu exatamente conforme esse texto que nós acabamos de ler. Ele, como Cordeiro de Deus, foi morto exatamente no dia que Deus tinha instituído a Páscoa para os judeus. Vamos ficar em pé? Que Deus possa abençoar esta palavra no teu coração, mas não deixe de acompanhar no próximo dia 19, porque é emocionante esta última semana. Eu gostaria de dar todo esse estudo, porque eu fecharia ele com chave de ouro, mas não dá, porque eu tenho que falar muita coisa ainda, são muitos dados, irmãos, notam que para você ter uma compreensão da profecia, você precisa conhecer história, você precisa conhecer textos bíblicos, você precisa conhecer uma porção de coisa para que você possa, juntando todas essas peças, como se fosse um grande quebra-cabeça, você ter uma visão ou uma imagem correta do que Deus está falando. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia é o único livro que contém profecias. Nenhum outro livro de nenhuma outra religião, por exemplo, se você procurar o livro sagrado do budismo, não vai achar nenhuma profecia. Se você pegar o livro sagrado dos muçulmanos, dos islâmicos, que é o Corão, não há nenhuma profecia no Corão. Se você pegar qualquer livro de qualquer religião, grande religião, você não achará profecia. Somente na Bíblia você encontra profecia. Por quê? Porque somente Deus conhece o futuro. Ele anuncia o fim desde o princípio. Ele anuncia o fim desde o princípio. Então, as 70 semanas, irmãos, quando Daniel orava, pedindo perdão para que eles voltassem, Deus manda o anjo Gabriel trazer uma revelação completa, que vai não somente do retorno dos judeus para reconstruir Jerusalém e reconstruir o templo, mas vai até o final. Vai até a volta de Jesus com a igreja em poder e grande glória, para implantar o reino de Deus sobre a face da terra. Levante as suas mãos para o céu. Pai, nós estamos estudando a palavra profética, Senhor, e ela nos dá segurança, ela nos dá certeza de que o Senhor dirige a história, de que o Senhor controla todas as coisas, tudo está debaixo do teu controle, debaixo da tua potente mão. Ó Deus, tudo está debaixo do teu controle e nós estamos também, ó Pai, como os teus filhos jubilosos, porque, ó Pai, foi através, ó Senhor, da rejeição da tua herança, que é o povo de Israel, a quem tu amas, e preservou durante todos esses 18 para 19 séculos, espalhados pela face da terra, mas está os ajuntando de volta para cumprir, Senhor, a última semana. Pai, nós nos jubilamos porque nós estamos, Senhor, vendo estas coisas diante dos nossos olhos. Estamos vendo a tua palavra ser cumprida. Ó Senhor, o Senhor vela sobre a tua palavra para cumprir. Por isto, Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela edifica e fortalece a nossa fé. Quando nós estudamos a palavra profética, nós não andamos em trevas, não somos enganados, não somos levados por ventos de doutrina, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor
vai cumprir cada palavra que o Senhor pronunciou acerca do teu reino. Obrigado, Senhor, por esta grande profecia que o Senhor deu há 2.500 anos atrás ao teu profeta e que nos instrui nesta noite. Obrigado, Pai, nós te louvamos em nome de Jesus. Pai, que tudo o que fizermos nessa semana prospere. Ó Pai, aonde colocarmos as nossas mãos, segundo a tua palavra, que as bênçãos do Senhor venham e nos alcance. A tua bênção, Senhor, não vem acompanhada de dores, é assim que diz a Escritura, e é esta bênção que nós queremos para a nossa semana que está iniciando hoje. Obrigado, Pai, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém.